A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a carta de Judas. O livro de Judas é uma epístola breve, mas poderosa, que aborda temas cruciais como a defesa da fé cristã, a promoção da santidade e a condenação de heresias. O capítulo único deste livro apresenta uma série de advertências contra falsos mestres e uma exortação à perseverança na fé. O tema central da Epístola de Judas é a defesa da fé verdadeira contra as contestações e distorções que surgem no meio da comunidade cristã. Judas enfatiza, primeiro, a urgência da defesa da fé, a necessidade de estar em alerta e combater a heresia. 2. Os perigos do pecado, exemplos históricos que ilustram as consequências de se afastar de Deus. Terceiro, a esperança da salvação, a certeza de que aqueles que permanecem em Cristo serão preservados. O livro de Judas é geralmente datado entre 70 a 90 depois de Cristo, durante um tempo em que as comunidades cristãs estão cada vez mais ameaçadas por heresias e imoralidades. Judas, irmão de Tiago e provavelmente meio-irmão de Jesus, escreve para uma audiência cristã que se vê cercada para falsos mestres. Aí vocês perguntam, mas como assim Judas, meio-irmão de Jesus? Bom, Jesus, nós sabemos que Jesus, o pai dele é o Espírito Santo, né? Engravidou Maria. Então Jesus, homem, é filho do Espírito Santo e Maria. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão. Então provavelmente esse Judas aí é meio-irmão de Jesus por causa de Maria. E eles são filhos de José. Culturalmente, o ambiente era caracterizado por uma mistura de pensamentos filosóficos que promovia conhecimento secreto e uma dualidade entre o corpo e o espírito começou a influenciar certas seitas que se diziam cristãs. Judas visa confrontar essa influência, enfatizando a importância da fé nas verdades fundamentais do cristianismo. No versículo 14, Judas menciona a profecia de Enoque, que anteve o julgamento de Deus sobre os ímpios. Isto é significativo, pois liga a mensagem de Judas à tradição profética e estabelece um paralelo escatológico entre a condenação do passado e o juízo final, que aguarda aqueles que rejeitam a verdade. A inclusão de referências a acontecimentos históricos como a destruição de Sodoma e Gomorra reforça a certeza do juízo divino. Esse livro podemos dividir-los em, primeiro, saudações. Então, a partir de agora, meus irmãos, nós vamos aí ler versículo por versículo e interpretar cada um deles, tá certo? Então, saudações, os versículos 1 e o 2. Versículo 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, o autor identifica como sendo Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Pelos menos 6 pessoas são chamadas por este nome no Novo Testamento, mas o que mais se identifica é o Judas, irmão de Tiago, chamado também
de Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1,19. O mesmo Tiago, autor da carta que leva seu nome, portanto, o Judas aqui referido, tratava-se de um meio-irmão de Jesus. O fato de Judas não se identificar como irmão do Senhor Jesus, mas sim como servo, demonstra sua completa sujeição ao senhorio de Cristo, como também destaca sua condição de humildade. A carta de Judas é destinada aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Esta carta foi, sem dúvida, dirigida a uma igreja local específica, ou mais propriamente a um grupo específico, os que permaneciam fiéis a Cristo apesar de todas as influências negativas evidenciadas daquela igreja. A epístola de Judas é a escritura do Novo Testamento, mais desconhecida dos cristãos modernos, o que é muito lamentável, pois a mais bela bênção a ser encontrada em toda a literatura se acha nesta pequena epístola. Ora, aquele que é poderoso para vós guardar de tropeçar e apresentar-vos antes a sua glória imaculados e jubilosos ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora para todos sempre. Amém. Judas, versículo 24 e o 25. A expressão amados em Deus Pai e guardado em Jesus Cristo comportam um significado que vai além da simples força de expressão ou daquilo que elas aparentam possuir. A preposição em introduz uma significação mais profunda que serve como ponto de partida para a introdução de todo o conteúdo da carta. A preposição em coloca a ação na mão de cada crente, em vez de Deus, isto é, aos que permanecem no amor de Deus Pai e se mantêm guardados em Cristo. O versículo 2, meus irmãos, diz assim: misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Apesar de ser uma saudação aparentemente comum nas cartas dos apóstolos, a presente saudação de Judas chama a atenção dos seus leitores para a realidade que será revelada no transcorrer de sua breve premissa. A abundância de misericórdia, paz e amor seriam fundamentais para os manterem unidos e firmes no Senhor, como seria fundamental para que socorresse alguns que dentre eles estavam sendo arrastados para a perdição. Segundo, propósito da escrita, versículo 3 e 4. Vamos lá no versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos e pelejar pela fé que de vez para sempre foi entregue aos santos. A maneira como Judas inicia seu comentário revela um aspecto importante do seu propósito de escrever-lhes. Judas parece afirmar que pretendia escrever-lhes uma palavra de consolo, de conforto espiritual, ou ainda uma palavra que lhes traria maior convicção quando a sua salvação em Cristo Jesus, mas que depois de haver estado a par da verdadeira realidade que eles viviam naquele momento, foi forçado a escrever-lhes uma palavra de exortação, de despertamento. O tema é a defesa da fé que uma vez foi dada aos santos. Versículo 3b. Versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muitos tempos,
infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Senhor em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Judas inicia, nesse versículo, a exposição do problema principal que o levou a escrever aos seus leitores uma palavra de exortação em vez de consolo, porque se introduziram furtivamente certos homens. Estes supostos crentes se destacaram na igreja local em relação aos demais, mas não de forma positiva, relacionando-se à maturidade cristã ou à edificação espiritual dos mesmos, mas sim negativamente tornaram-se mestres do engano. Da mesma forma, esses sonhadores contaminaram seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Versículo 8. Ou do disfarce, eram tão peritos nisso que conseguiram formar um grupo de pessoas que não consideravam os principais fundamentos da fé evangélica. Como menciona Judas, aqueles supostos crentes eram homens ímpios, cujo alvo principal era dissolver a graça de Cristo, tornando-a nulo, e o próprio senhorio de Cristo. O termo dissolução sempre aparece na Bíblia relacionada às práticas sexuais lícitas. Práticas sexuais ilícitas. Em algumas versões, como a NVI e a edição pastoral, ela é traduzida por libertinagem. Na Bíblia de Jerusalém é traduzida por licenciosidade. A libertinagem aparece em Gálatas 5, 19 e 21, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Como uma das obras da carne ou da natureza humana caída, em algumas versões ela é também traduzida por lascívia ou sensualidade. Esses homens ímpios que haviam se introduzido furtivamente no contexto daquela igreja eram homens que estavam envolvidos com práticas sexuais ilícitas e viviam como se tais práticas fossem normais, invalidando assim a graça de Cristo. O outro alvo daqueles supostos crentes era combater o senhorio de Cristo, rejeitando assim o próprio Jesus. O termo soberano aparece traduzido por dominador em algumas Bíblias. Na Bíblia de Jerusalém é traduzido por mestre. A palavra é citada juntamente com o termo Senhor, nosso único soberano Senhor Jesus Cristo, portanto, não pode ser um sinônimo daquele. Ele tem paralelo com o termo dominação, que aparece no versículo 8b. Dominação tem um sentido de poder absoluto. Isso é, não simplesmente alguém que tem autoridade ou que foi revestido de autoridade por outrem superior ao assumir certa posição ou encargo, mas aquele que tem todo o poder, e isso só pode ser uma referência ao domínio espiritual de Cristo sobre tudo e todos, inclusive sobre as autoridades espirituais do mal. Terceiro, exemplo de julgamento, está no versículo 5 a 7.
Embora você já tenha conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Judas introduz aqui o tema referente ao juízo de Deus sobre esses homens ímpios para reforçar sua palavra. Judas se utiliza de alguns exemplos encontrados na Bíblia para que sua palavra não se baseasse em teses ou suposições, mas na soberana, infalível e eterna palavra de Deus. O primeiro exemplo foi o dos incrédulos no tempo de Moisés, que apesar de terem sido testemunhas de todas as maravilhas de Deus realizadas no Egito, não continuaram acreditando em sua providência no deserto, na posse da terra da promessa. A expressão aos que não creram pode ser traduzida por aos que não continuaram acreditando. Todos os homens incrédulos morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. No deserto, Deus aplicou o juízo sobre eles e foram todos consumidos. Versículo 6 diz assim: E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. O segundo exemplo citado por Judas foi o dos anjos, que pecaram provavelmente nos tempos de Noé. Essa situação não consta nos livros canônicos, portanto, são desconhecidos dos cristãos modernos. Elas foram extraídas, segundo os estudiosos, do livro apócrifo de Enoque. Pelo que parece, este livro era bem conhecido dos contemporâneos de Judas. Ele não cita a fonte e simplesmente faz menção do fato. Alguns identificam esse incidente, a queda destes seres angelicais, como o relato citado em Gênesis capítulo 6, versículo 2, que diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Filhos de Deus. Então vamos pegar aqui filhos de Deus aqui. Aqui nesse caso aqui no livro de Enoque, né, que hoje também está muito debatido, esse livro de Enoque, fala dos anjos. Esses filhos de Deus seriam os anjos que desceram aqui na terra e tomaram como as filhas dos homens como esposa, tá certo? Então, naquela época da igreja primitiva, esse livro era muito conhecido entre eles, né, entre os judeus, tá certo? Por isso que Judas aqui nem cita aqui o livro da onde ele tirou, né? Essa passagem aqui não cita. Ele não cita em que livro que ele tirou, que seria Enoque. E hoje esse livro voltou a ser muito debatido, tá certo? Onde os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Dessa união mista surgiram os gigantes. No versículo 6, duas expressões chaves se destacam e merecem ser enfatizadas em nosso estudo. Não guardaram o seu princípio e deixaram a sua própria habitação. A primeira expressão é traduzida na Nova Versão Internacional, NVI, como não conservaram suas posições de autoridade, e a segunda, abandonaram sua própria morada. Na Ara, não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. A Bíblia de Jerusalém diz assim: não conservam sua primizia e abandonaram suas moradas. As versões ou traduções da Bíblia citadas acima usam termos diferentes para designar as expressões acima, principalmente a primeira. O sentido exato da primeira expressão seria: não guardaram sua posição original de autoridade. E a segunda realmente significa morada, domicílio, casa.
O versículo 6 deve ser melhor interpretado à luz do versículo seguinte: de modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Essa parte do versículo 7 parece sugerir que aqueles anjos aprisionados cometeram o pecado de prostituição. A expressão ido após outra carne indica que aqueles anjos procuravam um corpo para possuir, e isso ocorreu antes do dilúvio, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, estavam sob influência destes espíritos, o que resultou numa mutação genética grandiosa, surgindo assim a raça dos gigantes. Bom, meus irmãos, o que eu entendo desse pedaço aqui é o seguinte: que os filhos de Deus aqui, nesse caso aqui, como ele está falando de Enoque, são os anjos, tá certo? São os anjos caídos que vieram e tomaram posse de outros, de corpo humano, tá certo? Para ter relação sexual, porque os anjos não têm relação sexual, tá certo? Então, eles não têm sexo, né? Anjo não tem sexo. O próprio Jesus fala que no fim dos tempos, quando nós somos julgados e irmos para o céu, nós viveremos como anjos. Não vão nos dar casamento, ou seja, não vamos nos casar. Os salvos não casarão, assim como os anjos não podem ter relação sexual. Então, os corpos glorificados dos salvos também não terão sexo. Então, para ter sexo, os anjos tomaram conta do corpo do ser humano, dos homens, e tiveram relações sexuais com as mulheres. Aí, com isso, surgiu as raças dos gigantes. Versículo 7. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Eles servem de exemplo. O terceiro exemplo citado por Judas é o de Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas. O pecado dessas pessoas foi tão grave que o Senhor resolveu destruir a todos. O pecado que marcava a vida dos habitantes daquelas cidades era a prostituição em suas múltiplas formas. O sodomismo é a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Este pecado era praticado pelos habitantes de Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas, o que levou Deus a julgá-los com tamanho juízo. O termo sodomismo é derivado de Sodoma, a principal cidade da destruição. Aqueles homens ímpios também estavam envolvidos com essas práticas, por isso Judas fez questão de mencionar o pecado principal que levou Deus a destruir aquelas cidades. Deus não mudou, portanto, o mesmo juízo ele reserva para aqueles que praticam tais iniquidades. 4. Caracterização dos ímpios, versículo de 8 ao 10. Versículo 8. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Judas afirma que aqueles supostos crentes eram tão influentes que se tornaram líderes da comunidade, ou mestres. À semelhança dos anjos, esses falsos mestres contaminaram sua carne e rejeitavam toda a autoridade e blasfemavam das dignidades. A ARC traz aqui e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. A Bíblia de Jerusalém traduz: desprezam a autoridade e injuriam as glórias, rejeitam governos e difamam autoridades superiores.
Edição pastoral, desprezando o senhorio de Cristo e insultando seres gloriosos. Os termos usados pelas versões para traduzir esta frase variam consideravelmente, contudo, podemos encontrar alguns paralelismos entre elas. Diante as versões bíblicas, o que mais se distancia do sentido exato da expressão é, sem dúvida, a NVI. O primeiro termo, dominação, autoridade, sempre é traduzido no singular e jamais no plural, o que torna a NVI menos provável, pois usa a expressão autoridades. A melhor das traduções, por apresentar o melhor sentido, é a edição pastoral. Ela traz desprezando o senhorio de Cristo e insultando seres gloriosos. Aqueles supostos crentes tinham como missão primordial combater a autoridade de Jesus em sua igreja, portanto, rejeitavam tudo que emanasse dele, sua graça, conforme versículo 4, bem como as autoridades construídas por ele, tanto as do mundo físico quanto a dos mundos espirituais. Versículo 9, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqueles falsos mestres blasfemavam de tudo, inclusive da própria autoridade de Satanás, coisa que nem mesmo o arcanjo Miguel, príncipe do povo de Deus, teve a ousadia de fazer antes. Recorreu à autoridade maior, aquele próprio que a havia constituído, isto é, Deus. Contudo, não estamos com isso dizendo que Deus constituiu Lúcifer como tentador, mas como o próprio termo significa, o anjo de luz. Apesar de ter se rebelado contra Deus, Lúcifer não deixou de ser uma autoridade constituída por Deus, pois ainda continua sendo servo de Deus e estando sob sua autoridade. Então aqui é a questão que Deus permite que Satanás faça as coisas ruins, mas tem um limite. É a prisão espiritual, né? Então Deus deu um limite. Então o Lúcifer não pode passar, Satanás, nesse caso seria Satanás hoje, não pode passar, ultrapassar. Então Deus deu um limite, tá certo? Então Satanás ainda é um servo de Deus, estando, né, nesse caso aqui, como se fosse a autoridade aqui é mínima. Então, quer dizer, o Satanás só pode chegar até a um certo ponto, ele não pode ultrapassar aquilo ali. Então é uma prisão, é a corrente, ele está preso, é a corrente espiritual, tá certo? Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Quanto menor nossa dependência de Deus, maior será nossa dificuldade em entender as coisas de Deus. Esses mestres estavam totalmente alheios à vida de Deus, por isso eram ignorantes, sem conhecimento, e por isso blasfemavam de tudo. Eram tão insensíveis que nem mesmo as coisas naturais ou as de alcance comum eram por eles compreendidas. Por isso são chamados aqui de animais irracionais ou bestas. Eram, na verdade, ainda piores que os animais irracionais, pois os tais agem geralmente por instinto natural e por isso são previsíveis. Aqueles, no entanto, eram
totalmente imprevisível à prática do mal. Então, meus irmãos, aqui nesse versículo aqui, no versículo 10, todavia esses tais difamam tudo que não entendem, Então nós temos que começar a entender a palavra de Deus, tá certo? Então esses mestres aqui, esses falsos mestres aqui, eles não entendiam a palavra de Deus. Então falava aí muitas heresias, tá certo? E as coisas entendem por instinto, como animais irracionais. Então quer dizer, aqui o Judas aqui fala que eles eram animais, como se fosse um animal irracional, quer dizer, não tem raciocínio, não entende a palavra de Deus. Então nós temos que procurar o conhecimento da palavra de Deus. 5. Exortação à resistência, versos 11 ao 13. Ai deles, pois, seguiram o caminho de Caim buscando lucro. Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Judas cita o nome de 3 dos principais pecadores ou ímpios da Bíblia, comparando aos falsos crentes que vem tratando. Caim, todos nós sabemos, né? Nós conhecemos Caim. Caim cometeu o primeiro homicídio na Bíblia. Levantou-se contra seu irmão e o matou. O que levou Caim a cometer tal prática foi a inveja e ódio que dominava seu coração. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 8. O caminho de Caim é o caminho dos invejosos, ignorantes e homicidas. Então, meus irmãos, se você é uma pessoa invejosa, uma pessoa ignorante, que já cometeu aí um homicídio, então você aí é um Caim. Balaão era adivinho. Balaão era adivinho. Cuidado, hein? Cuidado com esses falsos aí que fica adivinhando as coisas aí, hein? Um falso profeta que foi convocado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, conforme Números 22. Não vou ler aqui não, né? Que é o capítulo todo de Números 22. Depois os irmãos vão lá e ler lá o Números, capítulo 22, tá certo? O prêmio de Balaão é o presente oferecido por Balaque, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Esse prêmio representa o mercenarismo nas igrejas, que leva as pessoas a fazerem a obra de Deus por motivos egoístas. O terceiro personagem ímpio citado por Judas foi Corá. Corá era um levita, olha bem, um levita, quer dizer, uma pessoa de igreja. Dentro da igreja tem muitos Corá. Cuidado. Trabalhava auxiliando os sacerdotes nos serviços da tenda, mas desejava-se ser o líder ou chefe do povo em lugar de Moisés e Arão. Este, associando-se a Datã e Abirão, levantaram um grande motim contra Moisés e Arão, desencadeando uma forte rebelião contra Deus e contra sua autoridade constituída. Em seu juízo contra Corá, Datã e Abirão, Deus fez com que a terra abrisse sua boca e os consumissem vivos. Quanto aos demais rebeldes, Deus fez com que o fogo do céu descesse e consumisse a todos, conforme Números, capítulo 16, tá? Número 16, a partir do versículo 1. Versículo 12 ao 13. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas
errantes, para os quais são reservadas para sempre as mais densas trevas. No versículo 12, Judas torna mais específica a designação daqueles supostos crentes. Ele inicia descrevendo apenas como certos homens, versículo 4, depois como estes falsos mestres e por último como pastores que se apacentam a si mesmos. Esses homens ímpios estavam sempre presentes nas festas de fraternidade e o incrível é que a eles eram dados sempre a primazia entre os irmãos. Judas usa várias figuras para ilustrar a condição repreensível daqueles homens. Então vamos lá. Primeiro, nuvem sem água, que o vento o leva de um lado para o outro. Significa a instabilidade daqueles homens. Então aqueles homens ali não tinham nenhuma estabilidade, né? Árvores sem folhas, sem fruto, nem fruto, 2 vezes mortas, desraigadas, significa a vida infrutífera e insensível deles, onde ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas. As águas furiosas fazem sair de si as impurezas pelas espumas espessas. Isso representa a impureza moral e espiritual daqueles homens. Estrela errantes, para os quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. As estrelas errantes podem apresentar os anjos caídos acima mencionados, cuja condenação é irrevogável, mas pode literalmente referir-se aos corpos celestes, astros dos céus, cujo brilho é insignificante por estarem longe do alcance dos raios solares, ou ainda referir-se aos pequenos corpos celestes que se desencadeiam de sua órbita e se precipitam na escuridão do abismo. 6. Exortação à fé, versículo 14 ao 16. Vamos lá, vamos ler agora o versículo 14 e o versículo 15. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Aqui, mais uma vez, Judas se utiliza de uma fonte apócrifa conhecida como livro de Enoque. Sem dúvida, também era uma literatura do gênero apocalíptica, de muita circulação naqueles dias. O evento aqui mencionado é uma referência ao segundo advento de Cristo, designado pelo título de segunda fase da segunda vinda, ou vinda gloriosa de Cristo, que se dará no fim da grande tribulação. Para exterminar os inimigos de Israel e implantar o reino milenar. Os santos mencionados na profecia de Enoque é, sem dúvida, a igreja que antes foi arrebatada para estar com Cristo e agora aparece triunfante com ele. Alguns, no entanto, preferem identificar esses santos como sendo anjos e a serviço Senhor dos senhores e Rei dos reis, Jesus. Contudo, isso parece ser improvável pelo fato de este evento ser de juízo, condenação e triunfo. Paulo diz que os crentes um dia seria dado o privilégio de julgar as nações e mesmo os anjos. Este é, sem dúvida, um dos textos na Bíblia que anuncia o triunfo de Cristo com a sua igreja. Versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes
com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Judas torna a mencionar as características negativas daqueles supostos mestres e acrescenta ainda que eram aduladores ou abajuladores para alimentar suas intenções egoístas. Viviam uma vida de aparente piedade, mas negavam a eficácia dela. Encaminhamento dos fiéis, versículos 17 ao 23, versículos 17 ao 19. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Judas recomenda seus leitores a recordar solenemente das palavras ou advertências dos outros apóstolos quanto à manifestação desses falsos doutores. Seriam homens escarnecedores que andariam segundo os seus desejos pervertidos. Eram elementos estranhos no seio da igreja e responsáveis por destruir a unidade da igreja. Versículos 20 ao 21. Identifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas apresenta a conduta que os verdadeiros servos de Deus deveriam adotar para não serem também alvos daquelas armas ardiosas. Primeiro, através do crescimento espiritual ou exercício da fé cristã. Segundo, através da constante dependência do Espírito Santo ou entregar pessoal a Ele, mantendo-se firme no amor de Deus, confiando inteiramente na misericórdia de Cristo e suas promessas da salvação. Então Judas aqui nos chama aqui, meus irmãos, para termos crescimento espiritual ou exercício da fé cristã através da constante dependência do Espírito Santo. Quer dizer, nós temos de ser dependentes do Espírito Santo, entregar pessoalmente para Ele, mantendo-se firme no amor de Deus. Nós temos que manter o firme no amor de Deus aí, confiando inteiramente na misericórdia de Cristo. Você confia na misericórdia de Cristo? E sua promessa de salvação, você acredita na promessa de salvação? Você acredita na cruz? Esses dois últimos pontos trazem à memória o tema já anteriormente apresentado por Judas em sua saudação, versículo 2, que, como já dissemos, era uma preparação ao assunto que seria proposto. A defesa da fé é uma urgente missão de resgate. Isso só seria possível através das virtudes acima mencionadas. Versículo 22. Tenho compaixão daqueles que duvidam. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Judas menciona um dos propósitos que o levou a escrever aquela carta. Tratava-se de uma missão de resgate urgentíssima em prol de um pequeno grupo que, pela influência dos falsos pastores ou mestres, estavam em cima do muro, estavam confusos, duvidosos e não sabiam mais como e por quem decidir. Esses, com certeza, não eram os homens ímpios que haviam se introduzido furtivamente entre eles. Versículo 4. Para Judas, estes não são dignos de arrependimento, pois sua condenação já havia sido sentenciada.
e aguardava apenas o momento princípio para ser manifestada. Os que aqui são descritos como duvidosos eram os que não possuíam muito discernimento para aprovar ou reprovar a conduta e os ensinos daqueles falsos mestres, e, portanto, carecia urgentemente de orientação espiritual para terem condições de decidir pela verdade. Eles estavam correndo um grande risco se não fossem socorridos a tempo. Estariam na mesma condição daqueles falsos mestres. A expressão "e de outros tem de misericórdia com temor" refere-se, sem dúvida, àqueles que poderiam ser alvos dos ensinos daqueles falsos mestres em toda parte. Os leitores de Judas deveriam tanto resgatar os que haviam desviados da fé, como prevenir os que estavam de pé. A famosa frase "abominando até a túnica manchada pela carne" refere-se à renúncia pessoal de cada crente em prol daquela causa que poderia custar o próprio sangue, ou a própria vida, ou ainda os maiores flagelos possíveis, e semelhança daqueles que haviam padecido grandemente por causa da obra de Deus, como o próprio Jesus, Tiago, Estevão, Paulo e muitos outros anônimos cujos nomes não foram registrados na Bíblia, mas que com certeza eram conhecidos dos leitores de Judas. Conclusão e louvor, versículo 24 e o versículo 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Como já mencionamos no início, aqui podemos encontrar as mais belas de todas as bênçãos relacionadas na Bíblia. Ela menciona o ato de Deus de preservar o crente da queda espiritual e a sua providência em nos conduzir ao seu futuro reino celestial. Os ensinamentos de Judas, meus irmãos, são ainda relevantes e aplicáveis hoje. Entre as aplicações práticas, destacam-se vigilância. Como cristãos, devemos estar atentos a ensinamentos que distorcem a verdade. É importante estudar as Escrituras e conhecer a doutrina para podermos discernir o certo e o errado. Compromisso com a santidade. Judas nos chama a viver de maneira digna da vocação que recebemos, buscando sempre a pureza e a santidade em nossas vidas. Ação em comunidade. A palavra de Judas também nos lembra da importância de estarmos unidos na fé, ajudando uns aos outros a resistir às tentações e dúvidas. Curiosidade. Vou citar aqui duas curiosidades aqui desse livro de Judas. Menção de Enoque. O uso de uma profecia atribuída a Enoque, um personagem que aparece somente em Gênesis e em textos apócrifos, destaca a diversidade da tradição oral judaica que permeava a cultura cristã primitiva, semelhante com a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. A considerável sobreposição temática
entre Judas e a segunda carta de Pedro, com ambos abordando questões de falsos mestres e suas consequências.